Olá, meu nome é Felipe Pacheco e seja muito bem-vindo a mais um Vozes de Direita. Hoje iremos discutir por que o capitalismo é o melhor sistema econômico. Bom, o capitalismo tem como política principal que o esforço traz o resultado, o que não ocorre no socialismo e no comunismo. Vou exemplificar com uma situação fictícia. Em uma sala de aula com 20 alunos, 4 estudam muito para a prova e tiram 10. 6 alunos estudam moderadamente e obtêm um 7, e 4 alunos um 6. 6 outros alunos não se esforçam, quais 2 obtêm nota 3 e 4 obtêm nota 2. O professor decide fazer uma experiência de sociedade socialista e fazer com que todos sejam iguais em uma sala de aula. Na outra prova, as notas se repetem e o professor diz: como estamos em um sistema socialista, todos devem ser iguais, então farei uma média aritmética da nota da turma. O resultado será a nota de todos vocês. O professor calculou e a média obtida foi 6, portanto, todos os alunos tiraram 6. Os alunos que estudaram muito ficaram indignados com a perda. Os que estudaram moderadamente não foram afetados, e os que não estudaram ficaram muito felizes com o ganho. Essa situação se repete por 3 provas, até que os alunos que estudavam muito decidem parar de se esforçar, vendo que só obtinham prejuízo. Então, na quinta prova, 10 alunos obtêm um 5, 7 obtêm um 4 e 3 tiram 2. A média foi reduzida para uma nota 4,2 para todos os alunos. Agora, basta substituir a sala de aula por um país ou sociedade, os alunos pelos cidadãos e as notas pela renda de cada pessoa. Esse é o malefício de uma sociedade não capitalista. Tudo parece começar bem, mas no final, o acúmulo de renda é extremamente baixo. Tendo explicado como seria superficialmente um sistema socialista, onde o esforço não te gera resultados dignos a ele, vamos desmistificar uma das frases mais mentirosas a respeito do capitalismo. O pobre é prejudicado, enquanto o rico se enriquece cada vez mais. Essa frase foi popularizada graças a Karl Marx e Friedrich Engels, no livro Manifesto Comunista. Historicamente, essa afirmação é completamente falha. Para comprovar a ineficácia dessa lógica, mostrarei algumas informações e dados. A Inglaterra, um dos centros da Revolução Industrial, acumulou muitos proletários trabalhando em indústrias. Segundo a lógica marxista, esses trabalhadores seriam pobres cada vez mais, coisa que nunca aconteceu. Durante e após a Revolução Industrial, o povo inglês, que antes era pobre, se transformou em um dos povos com melhor qualidade de vida mundial, graças aos empregos fornecidos por seus patrões capitalistas. O bilionário Jorge Soros era um garçom, Ralph Lauren foi balconista e o brasileiro nacionalmente conhecido Silvio Santos era camelô. Seguindo a lógica marxista, eles apenas afundariam na pobreza e não chegariam aonde chegaram. Na China, entre 1949 e 1976, houve uma ditadura socialista regida por Mao Tse-tung. Após sua morte e, consequentemente, o fim da ditadura, Deng Xiaoping realizou reformas econômicas que visavam dar liberdade econômica ao povo. Mesmo não sendo ideal, o povo que antes vivia na miséria e fome teve oportunidades e uma vida em níveis muito mais elevados que antigamente. Quando aderiu políticas mais capitalistas, cerca de 680 milhões de chineses saíram da miséria, tendo acesso ao que parecia impossível com a ditadura de Mao Tse-tung. Podemos ver que não só na China, mas na Inglaterra e no resto do mundo, o capitalismo forneceu possibilidade para milhões de pobres e gerou prosperidade para os miseráveis. Segundo o texto A Dignidade da Burguesia, de Deirdre McCoskey, o cidadão no mundo recebe 10 vezes mais que em 1800. O salário real por pessoa dobra a cada geração. A fome mundial está em decadência e nunca foi tão baixa. A alfabetização aumenta e a expectativa de vida também. Segundo o Banco Mundial, entre 1990 e 2010, 53% da pobreza mundial foi reduzida. Isso tudo veio ocorrendo com o mundo sendo majoritariamente capitalista. O capitalismo permite com que o indivíduo tenha liberdade e que use de suas potencialidades para buscar a vida da forma que achar melhor. Além de ser um sistema que permite que o indivíduo se integre na sociedade, o capitalismo é também um sistema de troca de favores, onde você dá o que é necessitado e recebe o que precisa, como na relação patrão-funcionário. Karl Marx via exploração, mas eu vejo uma troca de favores que beneficia os dois componentes. Ludwig von Mises, um famoso economista liberal, dizia que quando há economia de livre mercado, o indivíduo tem a liberdade de escolher como irá se integrar na sociedade. Diversos fatos históricos, como os citados antes, apenas vêm comprovando a afirmação de Mises e desconstruindo o marxismo cultural. Se o homem ganha o que merece, gasta como bem entende e é dono de suas propriedades e vê o Estado como serviçal e não como dono, esse é um homem livre. Isso é, em síntese, o capitalismo.
Creio que com as explicações foi possível desconstruir a visão marxista de que o capitalismo é explorador, cerceia a liberdade do indivíduo e prejudica os pobres, mas na verdade é uma ferramenta justa de integração social derivada do ganho através do esforço, que dá liberdade para o indivíduo e que melhora cada vez mais a condição de vida das pessoas, inclusive dos mais pobres. Essa foi a explicação do porquê o capitalismo é o melhor sistema econômico, e esse foi mais um podcast Vozes de Direita. Qualquer dúvida ou sugestão, contate-nos no e-mail vozesdedireita@gmail.com ou pelos links na descrição. Um forte abraço e até a próxima.